O milionário, em estado vegetativo, reage ao ouvir a mendiga negra cantar surpreendentemente. Naquela pequena cidade marcada por desigualdades gritantes, a notícia explodiu como uma bomba. O milionário Caio Almeida, conhecido por suas transações implacáveis e sua fortuna colossal, havia caído em estado vegetativo após um acidente misterioso. A poucos metros do hospital, uma mendiga negra e magra, chamada Lúcia, cantava nas ruas. Sua voz, uma mistura de dor e esperança, ecoava pelos becos, atraindo olhares curiosos e desinteressados ao mesmo tempo. Era um dia comum quando, com uma performance vibrante, Lúcia deixou todos que a ouviam em silêncio. Ela cantava sobre a vida, suas lutas, as noites frias e a fome, tudo isso com uma intensidade que fazia o coração bater mais forte. E naquele instante, enquanto os neurônios de Caio pareciam apagados, algo extraordinário começou a acontecer. Sua família, enredada nas sombras de seus interesses, apenas contava os minutos até a herança O canto dela não era apenas música, era um grito de resistência. Enquanto os médicos se debatiam sobre a singular reação de Caio, a família, com rostos endurecidos e planos enganosos, resolveu manipular a situação. Se ele realmente reagisse a Lúcia, poderiam usar isso em seu benefício. Afinal, a herança não poderia escapar de suas garras. A avareza dançava em seus olhos. Enquanto tramavam uma forma de afastar a mendiga e silenciar o que poderia ser um vínculo inesperado. Mas mesmo assim, Lúcia não estava lá apenas para ser usada. Ela sentia uma conexão estranha e poderosa com aquele homem. A cada nota que cantava, sentia que de alguma forma suas vidas estavam entrelaçadas. Vidas que pareciam tão distantes, mas que agora estavam cada vez mais próximas. Sua música se tornava um véu delicado, cobrindo os medos e as incertezas de ambos. As tensões aumentaram e o clima na sala do hospital se tornava mais pesado. Enquanto a mendiga lutava contra a possibilidade de usar sua provavelmente segredos obscuros que lideravam sua vida e sua fortuna. Poderia Lúcia quebrar as correntes que o aprisionavam e assim libertar-se também? Com o canto dela ressoando como um eco no vazio, Lúcia olhou para o hospital. A dúvida sobre qual passo dar a seguir pairava no ar. O que fazer com essa nova oportunidade que poderia mudar suas vidas para sempre? A luta por uma verdade escondida e um futuro incerto desafiava ambos. E no meio disso tudo, o que aconteceria quando todos descobrissem? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto os ecos da canção de Lúcia preenchiam o ar, algo mudou. Um clima pesado tomou conta do hospital. O olhar dos enfermeiros se cruzou em um silêncio profundo, antes que um burburinho começasse a crescer. Mas o que eles ouviram não eram sons sutis de esperança.
Era o som estrondoso de um grito que veio da sala ao lado. Um grito tão agudo que parecia cortar o ar. Lúcia fez uma pausa na sua canção, sua voz ainda ressoando nas paredes brancas. O que estava acontecendo? O grito fez seu coração acelerar. Era a voz trêmula da enfermeira do plantão, correndo desesperada, como se tivesse visto um fantasma. Ele acordou! O Caio acordou! Os corpos no corredor se aglomeraram. Todo mundo queria saber. Mas a verdadeira surpresa veio em seguida, como um truque de mágica macabra. A enfermeira entrou em um estado de frenesi, arrastando atrás de si algo que parecia uma toalha ensanguentada. Onde está o médico? Alguém, veio rápido! Os murmúrios se intensificaram. As pessoas começaram a empurrar-se para ver. O que estava acontecendo? O coração de Lúcia disparou. De repente, a emoção se transformou em um turbilhão de preocupação. O caos se instalou e uma sensação de pânico dominou a sala. O que houve? Uma voz masculina perguntou, cortando o ar. Ele foi ferido. O ataque! A enfermeira respondeu, os olhos arregalados. Uma sombra escura lançou-se sobre o rosto do milionário. Corações batendo mais rápido. Todos se perguntavam como isso tinha acontecido. Alguém se atreveu a fazer uma pergunta. Quem feriu Caio? Mas outro grito, agora um gemido, ecoou pela sala. As portas se abriram. E foi quando todos viram. Um homem preso em uma maca, sua face ensanguentada e seu olhar distante. Era ninguém menos que o segurança pessoal de Caio. Um homem proeminente, que sempre acompanhava o milionário em todos os eventos. Ele era um dos homens mais temidos naquela cidade. Quando ele começou a balbuciar, os olhares se tornaram atônitos. Ele sabia! Caio descobriu tudo! Ele estava prestes a revelar o segredo! A voz do segurança era rasgada como se estivesse desmoronando. Um membro da família de Caio, que assistia de longe, esbravejou. Calado! Você não pode falar. Não agora! Mas a verdade estava quase à vista. Os segredos que tanto protegeram eram, de alguma forma, sobre a vida de Lúcia também. Toda a tensão que havia se acumulado estourou como uma bolha. O olhar de Lúcia se aprofundou nos olhos do segurança. Ele estava apontando para Caio? O que isso significava? O que Caio descobriu que poderia alterar todo o curso de suas vidas? Lúcia sentiu um frio na espinha. Algo na sua luta diária, algo tão pequeno agora, pulsava longe de seu controle. Era apenas uma canção. E agora podia ser a chave para o que estava prestes a ser revelado. O silêncio sufocante se espalhou e as palavras do segurança reverberaram em sua mente. Corações saltavam. O medo e a expectativa combinavam de forma horrenda. Lúcia sabia que, de alguma forma, estava entrelaçada nessa luta. Como poderia chamar tudo de seu e, ao mesmo tempo, receber um impacto de tal magnitude? O que aconteceria quando todos descobrissem a verdade? As emoções gritavam dentro dela. Poderia ela ser a voz que mudaria tudo? Ou estaria em mais apuros do que jamais poderia imaginar? A vida estava rodeada de segredos obscuros. E Lúcia, a mendiga, podia ser a única capaz de iluminá-los, se sobrevivesse aos próximos eventos. A tensão no ar era palpável. Lúcia fixou seu olhar no segurança, sua mente girando. O que ele sabia que poderia alterar tudo? Algo parecia prestes a estourar, como um balão prestes a estourar sob pressão. Os murmúrios aumentaram, vozes ecoando em pânico e confusão. Ele descobriu tudo? A frase soou como um sussurro, mas tinha a força de um grito. O segurança, ainda na maca,
esforçando-se para falar. Olhava para Caio com olhos de desespero. Lúcia sentiu um frio na barriga. E se a vida dela estivesse conectada a esses segredos? Mas antes que pudesse processar, uma figura emergiu da multidão. Era uma mulher que Lúcia reconheceu, mas não conseguia colocar o nome. Com cabelo desgrenhado e um olhar intenso, a mulher começou a empurrar as pessoas, chegando bem próximo de Lúcia. Sua presença exalava força, mas também uma familiaridade que deixou Lúcia inquieta. "Lúcia!" a mulher gritou, com um tom de urgência. "Você precisa saber! É mais do que você imagina!" Os olhares se voltaram para a nova presença, e a sala do hospital parecia congelar. Lúcia sentiu o coração disparado. Conhecia aquela voz, mas não sabia onde. As lembranças dançaram no fundo de sua mente, rápidas e confusas. Antes que pudesse reagir, a mulher puxou algo do bolso. Um colar com um pingente de ouro reluzente. "Isso pertence a você!" a mulher gritou. "Seu passado não é o que você pensa." O segurança na maca piscou várias vezes, como se estivesse tentando decifrar a cena. Ela é a chave, Lúcia. Você não sabe?" Ele estava claramente se esforçando para se manter consciente, as palavras escapando como se fossem um esforço monumental. "Você tá falando do quê?" O tom de Caio agora se tornava mais forte, e Lúcia, percebendo que a pressão aumentava. Ela balançou a cabeça, tentando entender. "Escute", prosseguiu a mulher. "Ele está envolvido em algo que você nunca soube. Caio, ele é seu irmão." O mundo desabou. Lúcia lutou para manter a compostura, mas as peças começaram a se encaixar em sua mente. Ela havia perdido os pais há anos, sem saber o que realmente havia acontecido. Memórias de uma infância cheia de buracos, intercaladas com fragmentos de luz e escuridão. O colar era uma lembrança que o tempo havia apagado, mas agora ressurgiria como um espectro. Um tsunami de emoções inundou a sala. As expressões mudaram. O olhar da família de Caio, que antes era firme e lacrado, agora conflitava entre confusão e raiva. Murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. "Ele não pode ser. Isso é impossível." Mas a mulher continuou, sua voz mais clara agora. "Você não sabia, Lúcia. Você não sabia que eles estavam escondendo isso de você por todos esses anos. Os pais de Caio estão por trás de tudo. E eles fizeram isso para te proteger ou destruir." O queixo de Lúcia caiu e a sala ecoou com a revelação. As pessoas começaram a se afastar e suas posições mudaram. Amigos se tornaram inimigos e inimigos se tornaram familiares. Caio, ainda deitado, parecia cada vez mais vulnerável, preso à cama do hospital, enquanto o mundo ao redor deles se desintegra em segredos e verdades escondidas. "Como é possível?" Lúcia finalmente murmurou, os tremores agora dominando seu corpo. Ela olhou para o segurando pela primeira vez, sem entender como sua vida poderia ter mudado tão drasticamente em um único momento. A conexão dela com Caio nunca foi apenas casual. O que isso significava? A sala parecia encolher, e Lúcia percebeu que aquele momento era apenas o começo, um prelúdio para o que estava por vir. "Lúcia", a mulher confirmou. "Prepare-se. O que vem a seguir vai mudar tudo." O coração dela disparou e ela se viu diante de um abismo, incerta de qual caminho escolher. O que fazer agora que sabia a verdade? Os segredos não eram apenas de Caio, mas dela também. A luta apenas começava. Tudo parecia estar em jogo.
e as sombras de um passado obscuro agora dançavam à luz de uma verdade revelada. Eu não posso lidar com isso agora, Lúcia gritou, sentindo a pressão aumentar. Mas não havia como voltar atrás. As peças estavam em movimento e o futuro agora pendia na balança. O que viria a seguir? A resposta havia começado a se desvelar e a história ainda não tinha terminado. O coração de Lúcia disparava. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Caio, ele é seu irmão. O que isso significava? Ela se sentiu tonta. As paredes do hospital parecendo fechar-se ao seu redor. Mentes girando, olhares se encontrando. Todos agora jogados na mesma rede de segredos. Mas a atmosfera pesada era interrompida por um som abrupto e assustador. A porta se abriu com um estrondo. Um homem, de terno escuro, irrompeu no quarto. O rosto marcado pela tensão. Era o advogado da família de Caio. Ele parecia fora de si, como se algo insuportável estivesse prestes a explodir. "O que você está fazendo aqui?" gritou alguém da família de Caio, que se mantinha à distância. "Precisamos falar agora." O advogado respirou pesadamente, os olhos ardendo de pânico. "É sobre a herança. Há algo que vocês não sabem." Lúcia mal conseguia processar. A revelação do seu vínculo com Caio ainda girava em sua mente. E agora isso? O advogado se dirigiu a ela e sua voz tremia. "Lúcia, você precisa ouvir isso. Todo mundo, por favor, se afaste." Um murmúrio de desaprovação passou pela multidão, mas o advogado continuou. "A herança de Caio não é só dele. Há um testamento que foi escrito antes do acidente, e você está nele." Os olhos de Lúcia se arregalaram. "O quê? O que você quer dizer com isso?" "Havia uma condição", ele prosseguiu, enquanto o caos se espalhava. "E é chocante. O testamento só é válido se o Caio estiver vivo e em plenas faculdades mentais. E a sua presença é essencial." Um sentimento de gelo subiu pela espinha de Lúcia. "O que você está dizendo?" "Para que ele possa herdar, precisa também te reconhecer", respondeu o advogado com firmeza. "Se ele não puder, a fortuna vai para outra pessoa." E confiança, acredite, é um jogo muito perigoso. Nesse exato momento, um grito veio da maca de Caio. Todos se viraram. Ele estava acordado, os olhos abertos, mas a expressão distorcida pelo pânico. Não posso deixar que você faça isso." Ele estava falando com o segurança, que ainda se recuperava em outra maca, e parecia ter ganhado uma nova vida. "Caio, você precisa se acalmar!" gritou uma enfermeira, enquanto o quarto lotava de tensões e gritos. Mas foi então que o segurança, em um último lampejo de bravura, gritou: "Eles estão vindo! Você não entende. O que descobrimos sobre seu passado, isso não é tudo." Os olhos de Lúcia se tornaram vidrados. O que mais poderia haver? E a perplexidade tomou conta dela quando o advogado se virou e acrescentou: "Ontem à noite, descobrimos que sua verdadeira paternidade não é de quem você pensa. Quem fez mal ao Caio está diretamente ligado a você e a seus pais." A sala parou. Um silêncio mortal. Todos ficaram paralisados, incertos do que dizer ou fazer. A mulher que havia revelado a conexão antes pôs as mãos na boca, atordoada. "Não! Isso não pode ser verdade!" Lúcia gritou, mas a verdade a golpeava como um soco no estômago. Tudo começou a desmoronar. Naquele momento, ela não era apenas uma mendiga. Sua vida inteira poderia ter sido uma mentira. E o que mais estava escondido sob a superfície? Os murmúrios cresceram e Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. A herança, a conexão, a violência do passado.
Tudo agora girava em uma dança macabra de revelações. O advogado estava certo, e o que viria a seguir prontamente se tornava um campo de batalha entre verdades e mentiras. Então, o que você vai fazer, Lúcia? Caio perguntou, agora mais calmo, mas a ansiedade ainda pairando no ar. Você é a única que pode quebrar isso, mas está disposta a competir com esse mundo? O olhar de Caio pesou, e a sala parecia estar alheia a tudo, ainda observando os segredos sobre a vida que haviam sido revelados. O que fazer agora que o passado de Lúcia tinha potencial para moldar o futuro? As pulsações da verdade a cercavam. Uma nova batalha estava prestes a começar. O tempo parecia parar, enquanto a decisão da mendiga ecoava como um chamado. E mesmo diante da tempestade que se formava, algo dentro dela reafirmava que não estava sozinha. Mas outra questão pairou no ar. Quem realmente estava vindo? O que mais estava prestes a ser revelado sobre seu passado? O coração de Lúcia disparava. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Caio, ele é seu irmão. O que isso significava? Ela se sentiu tonta, as paredes do hospital parecendo fechar-se ao seu redor. Mentes girando, olhares se encontrando, todos agora jogados na mesma rede de segredos. Mas a atmosfera pesada foi abruptamente interrompida por um som repentino e assustador. A porta se abriu com um estrondo. Um homem, vestido com um terno escuro e com o rosto marcado pela tensão, irrompeu na sala. Era o advogado da família de Caio, com uma expressão que misturava pânico e desespero. "O que você está fazendo aqui?" gritou alguém da família de Caio, que se mantinha à distância, visivelmente incomodado pela presença do advogado. "Precisamos falar agora." O advogado estava ofegante, os olhos um pouco arregalados. "É sobre a herança. Há algo que vocês não sabem." O clima na sala mudou instantaneamente, uma onda de expectativa surgiu. Todos olhavam com curiosidade e apreensão, mas Lúcia estava perdida em pensamentos, tentando processar a revelação chocante. O advogado se virou para ela e sua voz tremia. "Lúcia, você precisa ouvir isso. Todo mundo, por favor, se afaste do Caio." Um murmúrio de desaprovação passou pela multidão, mas o advogado seguiu diante da tensão crescente. "A herança de Caio não é só dele, há um testamento. E você, Lúcia, é a chave para tudo isso." Os olhos de Lúcia se arregalaram. Ela sentiu um formigamento na pele. "O quê? O que você quer dizer com isso?" "Havia uma condição", ele prosseguiu. "Para que Caio herde, ele precisa se lembrar de você. E não só isso. Temos motivos para acreditar que o que aconteceu na noite do acidente de Caio está conectado com algo muito mais sombrio." Os olhares de todos na sala mudaram. Cada um mapeava a situação, entender o que estava prestes a ser revelado. O advogado continuava, com uma urgência que deixava claro que o que ele diria teria repercussões. "Nos últimos dias, encontramos documentos que insinuam uma conexão entre Caio e um cartel que seus pais estavam envolvidos. Eles podem ter feito algo terrível com você." Sentiu seu coração afundar. O chão sob seus pés parecia se desfazer, e a pergunta sem resposta gritou em sua mente. "Comigo? O que você quer dizer?" E foi nesse momento que um grito rasgado veio da maca de Caio. Todos se viraram. Ele estava acordado, olhos abertos, mas a expressão de pânico era quase palpável. "Não! Não deixem que ela se aproxime! Não a deixem chegar perto de mim!" As palavras saíam da boca de Caio e o pânico dominou a sala. O segurança, que havia se recuperado e assistia de longe, gritou:
É isso! Eles estão vindo! Precisamos nos mover. O que descobrimos sobre o passado de Caio e Lúcia é muito mais do que um segredo. Uma sensação de frio percorreu a espinha de Lúcia. O advogado continuou, sua voz mais firme. Precisamos entender a verdade. Caio estava prestes a descobrir algo sobre seu passado que o colocaria em grave perigo. Algo que envolve não apenas sua herança, mas a segurança de ambos. A confusão aumentou, e a mulher que havia mostrado a Lúcia o colar, agora estava visivelmente agitada. Cada frase do advogado parecia abrir mais uma ferida, mais um mistério. Isso não pode estar acontecendo, murmura em desespero. O que mais estão escondendo? Enquanto a sala se tornava um caldeirão de tensão, uma sombra se moveu nos fundos. Antes que alguém pudesse reagir, a porta do hospital se abriu novamente e um grupo de homens entrou, todos vestidos de preto, seguidos por um burburinho de vozes. Entregue-se! Um deles gritou, uma determinação perigosa em seu tom. Estamos aqui pelo que pertence a nós. O caos se instalou. Lúcia não sabia o que pensar. O que mais poderia acontecer? Como a revelação de que Caio era seu irmão poderia se entrelaçar com esses homens sombrios, e quem eram eles de fato? A sala parecia girar. Uma pergunta ainda pairava no ar. Quem eram esses homens? E o mais importante, que segredos devastadores ainda estavam prestes a ser revelados sobre seus passados? O abismo da verdade estava se abrindo e todos estavam prestes a ser tragados por ele. A sala estava empolvorosa. Os homens de terno escuro, com feições ameaçadoras, entraram e a tensão aumentou como um balão prestes a estourar. Lúcia sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. O que quer que eles quisessem, isso não era bom. Olhou para Caio, que respirava pesadamente na maca, os olhos cheios de medo misturado com confusão. O que vocês estão fazendo aqui? O advogado gritou, mas a voz dele mal conseguia cortar o clima de pânico que dominava o ambiente. Os homens estavam lá para algo específico. Eles eram como sombras, e Lúcia percebeu que sua presença significava problemas. O que queremos está aqui, um dos homens bradou, olhando diretamente para Caio. Finalmente temos você em nossas mãos. Todos na sala congelaram. A enfermeira que estava ao lado de Caio recuou, e o segurança, que ainda tentava se recuperar, tinha um olhar de pura apreensão. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer, mas a atmosfera ficava cada vez mais pesada. Vocês não têm nada a ver com isso, Lúcia gritou, tomando coragem, mas sua voz saiu mais fraca do que esperava. O homem de terno preto da frente apenas riu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Você não entende, não é? Caio é nosso, e você também. As palavras dele caíram como um peso em meio à confusão. Lúcia sentiu o mundo girar. Eu? O que você quer dizer com isso? Eu não tenho nada a ver com vocês. Ah, mas tem sim! O homem continuou com um tom que soava como uma ameaça disfarçada. Seus pais, eles vão querer muito saber sobre você. E não estamos aqui por acaso. Venha conosco, Lúcia, ou vamos ter que fazer isso de outra forma. Antes que ela pudesse responder, houve um movimento brusco. Outro homem, escondido na parte de trás do grupo, fez um gesto rápido. E, de repente, ecoou o som de armas sendo destravadas. A sala se encheu de gritos. Não se movam. Um dos recém-chegados gritou. Sua expressão agora é uma máscara de controle. As vozes se sobrepuseram, criando um caos absoluto. A adrenalina fez o coração de Lúcia disparar. O que estava acontecendo? Foi então que, em meio ao tumulto, ela lembrou do colar que a mulher havia lhe dado. O pingente de ouro reluzente no seu peito batendo como um tambor.
De repente, tudo fez sentido. Havia algo a mais. Algo que podia mudar o jogo. Parem, eu sei o que vocês querem. Lúcia finalmente gritou, a voz firme e inabalável. Todos se viraram para ela. O tempo parecia parar. Se vocês me levarem, eu posso ajudar, mas eu preciso da verdade. Os olhares se cruzaram e a sala estava cheia de tensão. Então, neste exato momento, o que todos pensaram que era uma possibilidade se transformou em uma realidade. O segurança se virou e gritou: Lúcia, não! Não faça isso! Você não sabe o que está fazendo. Mas as portas se abriram ainda mais, e mais homens começaram a entrar. Cada um com um ar ameaçador. O advogado da família de Caio, que estava quase fora do quadro, exclamou em desespero: Eles não são quem pensam que são! Eles não estão aqui para o bem de ninguém! O som de disparos ecoou. Lúcia congelou. Caio estava em choque e a realidade do que estava prestes a acontecer caiu como uma bomba. Tudo poderia desmoronar. As vidas de todos ali estavam em jogo. Enquanto a sala se tornava um campo de batalha, algo nas atitudes de Lúcia mudou. A confusão se transformou em determinação. Se precisamos enfrentar isso juntos, então vamos! Ela gritou, dirigindo-se a Caio. Você é meu irmão. Não vamos deixar que isso termine assim. Mas as palavras dela foram interrompidas por uma explosão de vidro. E no meio do barulho, o homem que estava na frente começou a rir. Vocês não têm ideia do que realmente enfrentam. O que está acontecendo agora é só o começo. E com isso, tudo virou caos. Enquanto as luzes piscavam e os gritos ecoavam, Lúcia sabia que a batalha estava apenas começando. Um pensamento cortante passou por sua mente. Quem eram realmente aqueles homens? O que mais estavam escondendo? E o mais importante, a verdade, aquela que poderiam descobrir, era realmente o que precisavam? A luta mal havia começado, e o que estava por vir poderia mudar tudo para sempre. O caos estava instaurado na sala. Os homens de preto avançaram, e o medo pairava no ar, como uma neblina pesada. Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que estava prestes a acontecer parecia muito maior do que ela. Se precisamos enfrentar isso juntos, então vamos! Gritou para Caio enquanto a tensão se tornava insuportável. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um dos homens disparou um grito. Calem-se todos! Sabemos onde seus pais estão! As palavras ecoaram, cortando o barulho. Lúcia congelou. Seus pais! O que isso significava? Uma memória distante veio à tona. A casa, a fumaça, os gritos coloridos de um passado que ela tentava esquecer. Os rostos à sua volta se transformaram em máscaras de medo e confusão. O que você disse? A voz de Caio tremia e seus olhos variavam entre um brilho de raiva e pura incredulidade. Você está mentindo! Não, Caio, o homem insistiu, um sorriso frio nos lábios. Estamos aqui para garantir que a verdade não seja revelada. Seu passado é mais sombrio do que pode imaginar. Lúcia, você precisa entender que eles procuram por você. Uma onda de pânico subiu pelo corpo de Lúcia. O que estava acontecendo? E como poderia isso afetar a conexão que acabara de descobrir com Caio? Ela era um peão em um jogo que não tinha consciência de estar jogando. Diante dela, o segurança, ainda prostrado na maca, tentava se levantar. Lúcia, não! Eles estão ligados à máfia! Você não pode confiar neles!
Mas a revelação ainda não acabou. A mulher que havia conhecido no corredor se adiantou, gesticulando freneticamente. Lúcia, não é só isso! Eu sou sua mãe! E Caio é também seu irmão! Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Lúcia sentiu a realidade se despedaçar. A mulher tinha a mesma voz da sua infância, o eco de algo perdido. O quê? Como isso pode ser verdade? Mais uma vez o homem de terno preto riu, expandindo a confusão. Sim, e você não é a única que tem segredos. Nós sabemos de tudo. O que você precisa entender é que a herança que Caio está prestes a receber envolve muito mais. Está ligada ao nosso cartel e a todos vocês. A sala virou um verdadeiro frenesi. Os olhares passavam de Lúcia para Caio, e a história mudava a cada instante. O que antes parecia ser uma batalha pela herança, agora era um jogo de vida ou morte. Lúcia estava perdida, e sua mente girava. Vocês estão mentindo. Não pode ser verdade, gritou Caio, tentando controlar a situação enquanto a enfermeira se afastava, aterrorizada. Parem, por favor. Lúcia finalmente conseguiu tomar coragem. Se isso for verdade, podemos trabalhar juntos. O que vocês querem? Os homens trocaram olhares furtivos, indecisos, como se a verdade fizesse diferença. O homem que havia falado antes se aproximou de Lúcia. Precisamos de um testemunho. Você pode ser a chave para resolvermos este impasse. Mas a verdade pode salvar ou destruir você. Um golpe eletrizante atravessou Lúcia. Como ela poderia ser a chave? O que mais estavam escondendo? Os segredos que pensou serem apenas dela agora envolviam vidas inteiras. É claro, todo esse tempo a verdade estava à espreita, esperando para ser revelada. E se eu não tiver escolha? Balbuciou. E se o que descobrirmos acabar nos destruindo? A tensão era palpável. Um silêncio mortal envolveu a sala. A polícia poderia entrar a qualquer momento. As consequências eram incertas, e o que estava por vir podia alterar tudo. A reviravolta fez Lúcia desejar voltar ao momento em que tudo era simples, antes do campo dela alcançar Caio, antes dos segredos emergirem. Ela olhou nos olhos de Caio, agora mais vulnerável do que nunca, e fez a única pergunta que poderia definir o resto de suas vidas. Quem realmente somos? O coração de Lúcia disparava. As palavras da mulher ecoavam em sua mente como um tambor ensurdecedor. Caio, ele é seu irmão. O que isso significava? Ela se sentiu tonta, as paredes do hospital parecendo fechar-se ao seu redor. Mentes girando, olhares se encontrando, todos agora jogados na mesma rede de segredos. Mas a atmosfera pesada foi abruptamente interrompida por um som repentino e assustador. A porta se abriu com um estrondo. Um homem, vestido com um terno escuro e com o rosto marcado pela tensão, irrompeu na sala. Era o advogado da família de Caio, com uma expressão que misturava pânico e desespero. "O que você está fazendo aqui?" gritou alguém da família de Caio, que se mantinha à distância, visivelmente incomodado pela presença do advogado. "Precisamos falar agora." O advogado estava ofegante, os olhos um pouco arregalados. "É sobre a herança." "Há algo que vocês não sabem." O clima na sala mudou instantaneamente. Uma onda de expectativa surgiu. Todos olhavam com curiosidade e apreensão. Mas Lúcia estava perdida em pensamentos, tentando processar a revelação chocante. O advogado se virou para ela e sua voz tremia. "Lúcia,
Você precisa ouvir isso! Todo mundo, por favor, se afaste do Caio! Um murmúrio de desaprovação passou pela multidão. Mas o advogado seguiu diante da tensão crescente. A herança de Caio não é só dele. Há um testamento. E você, Lúcia, é a chave para tudo isso. Os olhos de Lúcia se arregalaram. Ela sentiu um formigamento na pele. O quê? O que você quer dizer com isso? Havia uma condição, ele prosseguiu, enquanto o coração dela acelerava. Para que Caio herde, ele precisa se lembrar de você. E não só isso, temos motivos para acreditar que o que aconteceu na noite do acidente de Caio está conectado com algo muito, muito mais sombrio. Os olhares de todos na sala mudaram. Cada um mapeava a situação, tentando entender o que estava prestes a ser revelado. O advogado continuava, com uma urgência que deixava claro que o que ele diria teria repercussões. Nos últimos dias, encontramos documentos que insinuam uma conexão entre Caio e um cartel. Um cartel que seus pais estavam envolvidos. Eles podem ter feito algo terrível com você. Lúcia sentiu seu coração afundar. O chão sob seus pés parecia se desfazer, e a pergunta sem resposta gritou em sua mente. Comigo? O que isso significa? E foi nesse momento que um grito rasgado veio da maca de Caio. Todos se viraram. Ele estava acordado, olhos abertos, mas a expressão de pânico era quase palpável. Não! Não deixem que ela se aproxime! Não a deixem chegar perto de mim! As palavras saíam da boca de Caio e o pânico dominou a sala. O segurança, que havia se recuperado e assistia de longe, gritou: Lúcia, não! Eles estão ligados à máfia. Você não pode confiar neles. Mas a revelação ainda não acabou. A mulher que havia conhecido no corredor se adiantou, gesticulando freneticamente. Lúcia, não é só isso! Eu sou sua mãe, e Caio é também seu irmão. Um silêncio absoluto tomou conta da sala. Lúcia sentiu a realidade se despedaçar. A mulher tinha a mesma voz da sua infância, o eco de algo perdido. O quê? Como isso pode ser verdade? Mais uma vez, o homem de terno preto riu, expandindo a confusão. Sim, e você não é a única que tem segredos. Nós sabemos de tudo. O que você precisa entender é que a herança que Caio está prestes a receber envolve muito mais. Está ligada ao nosso cartel e a todos vocês. A sala virou um verdadeiro frenesi. Os olhares passavam de Lúcia para Caio e a história mudava a cada instante. O que antes parecia ser uma batalha pela herança, agora era um jogo de vida ou morte. Lúcia estava perdida e sua mente girava. Vocês estão mentindo! Não pode ser verdade! Gritou Caio, tentando controlar a situação enquanto a enfermeira se afastava, aterrorizada. Parem, por favor! Lúcia finalmente conseguiu tomar coragem. Se isso for verdade, podemos trabalhar juntos. O que vocês querem? Os homens trocaram olhares furtivos e indecisos, como se a verdade fizesse diferença. O homem que havia falado antes se aproximou de Lúcia. Precisamos de um testemunho. Você pode ser a chave para resolvermos este impasse. Mas a verdade pode salvar ou destruir você. Um golpe eletrizante atravessou Lúcia. Como ela poderia ser a chave? O que mais estavam escondendo? Os segredos que pensou serem apenas dela agora envolviam vidas inteiras. É claro! Todo esse tempo, a tensão era palpável. Um silêncio mortal envolveu a sala. A polícia poderia entrar a qualquer momento. As consequências eram incertas e o que estava por vir podia alterar tudo. A reviravolta fez Lúcia desejar voltar ao momento em que tudo era simples, antes do canto dela alcançar Caio, antes dos segredos emergirem.
Ela olhou nos olhos de Caio, agora mais vulnerável do que nunca, e fez a única pergunta que poderia definir o resto de suas vidas. Quem realmente somos? Foi então que o chão tremeu. A luz começou a piscar, e o sistema de alarme do hospital disparou. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela sala, enquanto a porta principal se abria com toda a força. 4 homens armados invadiram o local, com rostos cobertos, gritando ordens. Todos no chão. Agora, a cena virou um caos. As pessoas gritaram e se jogaram ao chão. Lúcia ficou paralisada, a mente tentando processar a situação. Caio puxou Lúcia para baixo, mas seus olhos estavam fixos na porta. O quê? O que está acontecendo? Ele murmurou, a voz trêmula. Um deles, o líder, apontou a arma para o advogado, que se encolheu. Você não deveria ter contado nada. Estava tudo bem até você abrir a boca. Eu não sabia. O advogado balbuciou, lágrimas escorrendo. Os homens começaram a revistar as pessoas na sala e a tensão aumentava. Lúcia sentiu um frio na espinha quando um deles se aproximou. Até que ela reconheceu aquele olhar. O frio a envolveu. Era um ex-colega de sua infância. Um mafioso disfarçado que agora trabalhava para o cartel. E ele sorriu, uma expressão gélida. Então, você finalmente apareceu, Lúcia. A herdeira da verdade. Não, você não sabe de nada, Lúcia gritou, recuando. Mas o homem não estava mais interessado em conversa. No caos, ele se virou e gritou para os outros. Levante os olhos. Tem algo muito maior em jogo aqui. E vocês não têm ideia de com quem estão lidando. As luzes começaram a piscar e a sirene do alarme se intensificou. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? O que mais estava por trás de tudo isso? Uma tempestade de perguntas tomou conta da mente de Lúcia. Justo quando tudo parecia desmoronar, ela percebeu uma verdade aterrorizante. A batalha por suas vidas havia começado, mas a luta por seu passado estava prestes a revelar segredos que poderiam destruir a todos. O caos estava instaurado na sala. Os homens de preto avançaram, e o medo pairava no ar como uma neblina pesada. Lúcia sentiu a adrenalina subir. O que estava prestes a acontecer parecia muito maior do que ela. Se precisamos enfrentar isso juntos, então vamos! Gritou para Caio, enquanto a tensão se tornava insuportável. Mas antes que pudesse pensar em um plano, um dos homens disparou um grito. Calem-se todos! Sabemos onde seus pais estão! As palavras ecoaram, cortando o barulho. Lúcia congelou. Os rostos à sua volta se transformaram em máscaras de medo e confusão. Seus pais, o que isso significava? Uma memória distante veio à tona. A casa, a fumaça, os gritos coloridos de um passado que ela tentava esquecer. Os olhos de Caio brilhavam com incredulidade e terror. O que você disse? Ele gaguejou, o pânico crescendo na voz. Você está mentindo! O homem da terno preto apenas sorriu, um sorriso gélido que não chegava aos olhos. Estamos aqui para garantir que a verdade não saia. Seu passado e o dela, eles estão tão ligados que vocês não conseguem imaginar. Lúcia se sentiu tonta, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Não pode ser assim. O que você quer dizer? Seus pais estão vivos, Lúcia. E nós sabemos onde eles estão escondidos. O homem disse, agitando uma folha de papel que parecia um documento. Não adianta lutar. A hora da verdade está chegando. E você, Caio, já deveria ter entendido que essa herança não é o que você imagina. Um silêncio mortal tomou conta da sala. As máquinas ao redor de Caio apitavam, cortando a tensão como uma faca. O segurança, que assistia a tudo de longe, tentava se levantar, mas não conseguia.
Ele gritou: Lúcia, não acredite neles. Isso é uma armadilha. É por isso que isso precisa acabar. O líder dos homens riu de maneira arrogante, dando um passo à frente. Vocês sempre foram tão ingênuos. Acham que podem lutar contra a verdade? Mas antes que pudesse continuar, um som ensurdecedor irrompeu da porta principal. Uma explosão! O teto tremeu e parte da parede se desmoronou. A enfermeira gritou e algumas pessoas começaram a correr. Lúcia olhou para Caio, cujos olhos estavam arregalados de horror. Não! O que está acontecendo? Ele gritou, desesperado. Os homens do cartel são mais poderosos do que pensam. Estão atrás de nós. O segurança puxou força da dor e se levantou. Precisamos sair daqui, agora! Mas as palavras foram interrompidas por um novo homem, que apareceu do meio da fumaça. Um homem que Lúcia reconhecia. Era seu pai, mais velho, com uma expressão de urgência. O rosto dele estava sujo, mas os olhos brilhavam com um fogo que ela não via há anos. Lúcia! Ele gritou. Precisamos ir! O ar ficou pesado. Como seu pai pôde estar ali? Ele tinha desaparecido! Pai! Lúcia não conseguia acreditar no que via. Isso não pode ser real. É a única chance que você tem de descobrir a verdade. O cartel não parará até que tudo seja revelado. Eles estão usando você. Ele se virou para os homens de preto, agora confusos, e disse: Vocês não vão levar minha filha! As luzes começaram a piscar. A sirene do alarme se intensificava. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? O que mais estava por trás de tudo isso? Lúcia, visualizando a cena, sentiu um nó na garganta. E, justo quando tudo parecia perdido, uma explosão ainda maior fez as portas estourarem. O pai dela se lançou sobre ela, assim como Caio, e um grito coletivamente ecoou na sala ao perceber que sequer tinham tempo de escapar. A verdade estava prestes a surgir como uma tempestade. No entanto, no momento de maior caos, a conexão entre Lúcia e Caio tremeu, e uma nova pergunta se formou em seu coração. Mas e se de fato meu pai for o verdadeiro vilão por trás de tudo? As palavras pairavam no ar. O que poderia ser mais devastador do que isso? O que cada um deles realmente sabia? A única certeza que tinha agora era que estavam já sobre a superfície da verdade. As sombras de seus passados se entrelaçavam em um labirinto sem fim. A luta... Ela mal conseguia respirar. Vocês não vão levar minha filha. Lúcia, vem comigo. A voz firme do pai a puxava para a realidade. Mas antes que pudesse reagir, Caio a olhou, os olhos cheios de desespero. Não, Lúcia, ele pode estar te manipulando. E naquele instante, tudo se desdobrou em frações de segundos. Os homens de preto começaram a se mover, armas em punho, e a sirene do hospital aumentava, como se o próprio edifício clamasse por socorro. O que você sabe sobre eles? Lúcia questionou, seu coração batendo rápido. Eles trabalham para o cartel, estão atrás da herança. Mas isso não vem de agora. O segurança, agora parcialmente erguido, confrontava os atacantes. Você precisa escolher, Lúcia. O que quer para si? Um silêncio curto e tenso. Lúcia fechou os olhos um instante, recordando a vida simples que tinha. Os sonhos, as canções que cantava nas ruas. Eu quero a verdade, gritou, a voz ecoando na atmosfera carregada. Eu quero saber quem sou. Os homens hesitaram. O pai dela, com um olhar intenso, fez um gesto como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Lúcia, escute. Eu fui forçado a me esconder.
A verdade é mais complicada do que você imagina. Nós não temos tempo. Precisamos sair agora. E quando ele começou a se mover em direção a ela, um disparo brotou e o segurança se jogou na frente, caindo no chão com um grito de dor. O pânico tomou conta de todos e a confusão reinou. Vá, Lúcia, vá! A voz do segurança soou desesperada, como se cada sílaba quisesse salvá-la. A adrenalina disparou em seu corpo, empurrando-a para frente. Caio a puxou e juntos correram pela saída de emergência, enquanto a poeira e o som dos gritos preenchiam seus ouvidos. Estrondos da batalha aumentavam atrás deles. Lúcia sentiu a mão de Caio em seu braço, um elo entre vidas que jamais imaginara. Eu não sabia sobre você, nunca soube, ele começou, mas Lúcia interrompeu. Não importa agora, sobreviver é a prioridade. Enquanto corria, tudo parecia um borrão, a luz do dia surgindo através da porta. O ar fresco foi um socorro, mas a realidade do que deixaram para trás ainda pulava entre eles como sombras. Assim que conseguiram alcançar o estacionamento, os dois hesitaram. Olhando um para o outro, a intensidade era palpável. E agora? Caio murmurou, a respiração pesada. Agora precisamos descobrir a verdade. Sobre nossos pais, sobre o cartel, tudo. Lúcia respondeu, o olhar determinado. Não podemos deixar isso assim. Mas antes que pudessem pensar em um plano, um veículo escuro parou abruptamente. A porta se abriu e a mulher que havia revelado ser sua mãe apareceu, com uma expressão de urgência. Vamos, não temos tempo. Eles vêm atrás de vocês. Nesse momento, a vida de Lúcia estava dividida. A decisão estava diante dela. Ficar e lutar ou seguir com a mãe e descobrir a verdade que a cercava. Ela olhou para Caio, que também aguardava a sua escolha, os dois em uma encruzilhada. Se você for, vou com você, Caio afirmou, a conexão que formaram inquebrável. Juntos enfrentaremos isso. E sob a pressão da adrenalina e da verdade pulsante, Lúcia respirou fundo e decidiu. Então vamos! Para qualquer lugar que a verdade nos leve. Os dois entraram no carro e, com a mãe ao volante, dispararam para o desconhecido. O passado os perseguia, mas juntos formariam um novo futuro. Uma nova história estava prestes a ser escrita, e a jornada apenas começava. E agora? Você ficou até aqui, não é? Então não perca a chance de continuar essa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Além disso, não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Se você realmente ama esse conteúdo, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento. Não espere nem mais um segundo.